Nossa saudação novamente a toda a comunidade aqui reunida, de modo especial aos crismandos e seus pais e familiares aqui presentes. É uma alegria muito grande para nós estarmos celebrando hoje a abertura da catequese de Crisma, aqui na Matriz. Claro que nesse final de semana, das nossas 10 comunidades, 9 estão fazendo a abertura da catequese, tanto de Eucaristia quanto de Crisma. E isso é motivo de grande alegria, porque há poucos meses atrás, no início desse ano, no mês de março, a nossa perspectiva com relação à catequese era totalmente contrária a isso que nós hoje estamos fazendo. A expectativa era totalmente negativa, não víamos possibilidades e nem sequer uma luz da possibilidade de retomarmos as catequeses que tinham sido interrompidas. Pela graça de Deus, conseguimos já concluir aquela turma que tinha iniciado o seu processo catequético e estamos retomando a catequese, e não só de maneira distante, de maneira online, mas agora presencialmente. Então, motivo de muita alegria para todos nós. Nós ouvimos esse evangelho de hoje e Jesus está sendo firme. E claro, vocês crismandos principalmente, agora a catequese há de se tornar também uma decisão firme para vocês. Eu sempre comento uma coisa que para alguns vai ser de novo, meu Deus, o padre de novo vai falar nisso. Sim. Para outros talvez seja, mas eu nunca tinha escutado. Bom, eu falo muito sobre isso. No Evangelho nós vemos grupos distintos que seguiam Jesus. Tinham as multidões, que eram aqueles que queriam ir atrás de Jesus para quê? Para ganhar uma bênção, porque estavam passando por uma dificuldade, porque tinha uma doença, porque tinha uma outra enfermidade, porque queria comida, porque queria algum lugar, precisava de alguma coisa e ia ao encontro de Jesus. E um dos exemplos desse é aquela multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que foram lá e se alimentaram e comeram e ficaram felizes porque Jesus encheu a barriguinha deles. Porém, quando Jesus atravessou para o outro lado do mar e eles foram de novo ao encontro de Jesus, ele disse assim: vocês estão atrás de mim não porque viram sinais, não porque viram sinais de salvação e querem mudar de vida. Vocês estão vindo atrás de mim porque estão com a barriguinha cheia, porque vocês comeram pão, e vocês têm que buscar o pão do céu, que não passa. Já ali, a multidão começa a se dispersar. Tem também os discípulos. Diferente da multidão que só quer aquilo que eles querem ou aquilo que eles precisam de Jesus, tem os discípulos, que são aqueles que querem escutar o que Jesus tem para dizer. E que, como são discípulos, o discípulo é aquele que quer aprender. Então eles querem aprender alguma coisa do que Jesus tem para dizer e até estão dispostos a talvez colocarem em prática aquilo que Jesus está ensinando. E tem o grupo dos apóstolos, que esses sim, esses tomam para si a missão de Jesus. Ou seja, vão dar a vida pela causa daquilo que Jesus ensina para eles. Vão viver radicalmente o que Jesus ensina. E mesmo ainda dentro do grupo dos apóstolos tem um grupinho de sempre chamado Pedro, Tiago e João, que Jesus convida para a ressurreição da filha de Jairo, para ir também na transfiguração, para depois ir com ele rezar no Jardim das Oliveiras. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que decidir quem nós queremos ser. Multidão que só busca Jesus quando precisa, discípulo que quer aprender alguma coisa de Jesus, apóstolo que vai viver para valer a fé, e ainda mais, de repente nós sermos capazes de fazer parte daquele grupinho de sempre de Jesus, para quem Ele convida para experiências particulares de fé e de conversão. Mas o fato é que, multiplicação dos pães, veio a multidão. Jesus chama a atenção porque eles só estavam querendo
encher a barriga, muitos se dispersam. E aí Jesus começa a dizer que eles vão ter que comer o pão do céu, e o pão do céu é o corpo dele que vai ser dado em alimento. E aí já teve alguns, não, mas isso que tu está dizendo é dureza, isso que tu está falando é difícil, não, mas esse negócio de ter que, né, realmente tu tem que ser o nosso alimento, a gente vai ter que abrir mão de tantas coisas, né? Esse teu segmento significa abrir mão de coisas que a gente quer para viver só aquilo que tu vai oferecer para nós. Essas palavras são duras. E aí eu pergunto para você, Jesus voltou para trás? Não, desculpa, viu, não era isso que eu queria dizer, não é bem... Não, Jesus foi firme. E diz o Evangelho que a partir daquele momento, muitos já não andavam mais com Jesus, mesmo dos discípulos. E aqui vem uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender uma coisa de uma vez por todas. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é barbada. Ser cristão não é para quem é fraco. Ser cristão é para quem é forte. Ser cristão não é, como diz o nosso linguajar hoje no Rio Grande do Sul, para distinguir algumas coisas, né? Ser cristão não dá para ser Nutella, tem que ser raiz. Cristão Nutella não existe. Ou tu é raiz para aguentar o tranco, ou então cai fora. Ser cristão não é o que alguns dizem por aí. Se tu entregar tua vida para Jesus, tu vai ser feliz, tu vai ser rico, tu vai prosperar, todos os teus empreendimentos vão dar certo, tu não vai ter problema de saúde, tua família vai ser perfeita, vai ser tudo. Jesus diz com todas as letras: quem quiser vir após mim. Liberdade. Quem quiser, Jesus não obriga ninguém. Primeira leitura de hoje, Josué pergunta para o povo: a quem vocês querem servir? A Deus ou a esses outros deuses aí do mundo? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Quem vocês querem servir? Liberdade. Jesus também vai dizer lá pelas tantas, quando o pessoal começou a largar fora, Jesus olhou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Só faltou ele dizer o nosso dito popular: a porta e a serventia da casa. Quer ir embora? Vai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem quiser me seguir, é liberdade. É liberdade. Depois eu vou falar para os crismandos: vocês não podem fazer o sacramento da crisma se vocês não querem. Os pais podem obrigar vocês a fazer catequese? Sim. E é a missão deles, porque eles prometeram no dia do casamento, prometeram na entrevista com o padre: vocês querem ter filhos? Vocês vão educar os filhos de vocês na fé? Sim. Perguntamos no dia do casamento: vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Quando trouxeram os filhos para batizar, o padre perguntou: o que vocês estão pedindo para a igreja hoje? O batismo. Vocês querem educar essa criança na fé? Vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus e obedecendo os mandamentos? Crescer na fé, vivendo na comunidade, obedecendo os mandamentos, significa que a criança deveria chegar na catequese de primeira Eucaristia, sabendo os 10 mandamentos, vivendo na comunidade e que estivesse crescendo já na fé. Então os pais fizeram essa opção, eles se responsabilizam até a crisma, porque a crisma é o sacramento da decisão, é quando o crismando diz assim: eu quero viver a fé cristã, eu quero livremente viver a fé. Até a crisma, a responsabilidade perante Deus pela condenação ou pela salvação de uma pessoa é do pai, da mãe, do padrinho e da madrinha que se comprometeram com a educação na fé, com a vida de comunidade, com ensinar às crianças os mandamentos. A partir da crisma, a responsabilidade é do próprio batizado.
A partir da crisma, cada um responde por si. Meu pai e minha mãe não são mais responsáveis, nem meus padrinhos pela minha fé. Eu respondo perante Deus pelas minhas atitudes, se correspondem ou não com a fé que eu assumi. Então, por isso que na crisma, vocês não podem ser obrigados. São obrigados a fazer a catequese, porque vocês vão entender o que significa ser cristão, o que significa ser crismado. Mas vocês não são obrigados a celebrar o sacramento. Se vocês acham que não estão prontos para assumir essa responsabilidade, vocês podem dizer, olha, fiz a catequese, peçam para o padre, a gente preenche um documento dizendo que você fez a catequese, e quando você achar que está pronto, então peça o sacramento. Tem que ser livre. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Não podemos ser católicos por tradição. Não pode haver católico que é católico por tradição. Ah, porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, meu tataravô era, então eu sou católico. Não, você tem que ser católico por opção. Você escolheu, por mais que tenha vindo a tradição da família, mas tem que chegar a um ponto em que você diz, não, eu assumo esta fé para mim, e eu sou responsável pela minha fé. Então vejam, digo de novo, liberdade. Liberdade, tem que ser na liberdade que nós escolhemos viver a fé. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ah, mas eu acho que a igreja tinha que ser assim. Eu acho que esse mandamento está errado. Eu acho que isso aqui tinha que ser diferente. Não, renuncia a ti mesmo e me segue. É o que Jesus fala. Como dizia na carta, na segunda leitura, na carta aos Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quem obedece à igreja está obedecendo Cristo. Ponto final. Isso é bíblico, não é invenção. Está ali, é Sagrada Escritura. Então, volto a dizer, não pode ser uma obrigação, tem que ser na liberdade. Então, nós fazemos a catequese nessa perspectiva também da liberdade, da escolha. A responsabilidade ainda é dos pais e dos padrinhos, mas dizer sim ou não para o sacramento da crisma é de cada jovem, de cada adolescente que vai fazer a catequese. Nós acolhemos com alegria todos que vêm, mas nós vimos aqui no texto que Jesus, lá pelas tantas, diz assim, mas entre vós há alguns que não têm fé. E diz assim, Jesus sabia desde o início os que não tinham fé. Não cabe ao padre dizer quem tem fé ou não tem fé. Não cabe ao catequista dizer quem tem fé ou não tem fé. Não cabe à comunidade que vem sempre na igreja dizer esse tem fé, aquele não tem fé. Quem é que sabe quem tem e quem não tem? Jesus. Só Ele sabe e só Ele vai determinar quem vai e quem não vai, se tem ou não tem fé. A gente vai perceber mais cedo ou mais tarde. Quem lá pelas tantas vai fazer a Eucaristia e depois não vive mais comunhão, quem vai fazer a crisma e não vive mais o seu batismo, bom, ali percebe quem tem fé e quem não tem. Não vai ser ninguém de nós que vai julgar. Quem sabia disso desde o começo era Jesus. Então, o que nós vamos fazer? O que os catequistas vão fazer? O que a comunidade, os ministros de campo, os leitores, as pastorais, os movimentos vão fazer nesse tempo de catequese? Manifestar a alegria que nós temos em sermos cristãos. Uma alegria que não passa, uma alegria que não é efêmera, uma alegria que não desaparece. A gente viu na oração que a gente fez, a gente buscar as verdadeiras alegrias. E Jesus fala aqui que o que Ele está dizendo é espírito e vida. Não é coisa da carne. O que é coisa da carne? Não está falando de carne e de corpo, está falando de carne, essas coisas que são passageiras, que são efêmeras. Por exemplo, um celular novo. Ai, que alegria, agora sim, agora eu estou com o melhor celular. Ai, que coisa boa. E aí olha, mexe, tira foto e faz selfie.
Não por causa da selfie, mas para mostrar o celular. Chega a estar fazendo assim com o dedinho para dizer, ó. 2 dias depois cai o celular e quebra a tela. Onde é que foi parar a felicidade? Cadê a felicidade? Desapareceu. Ou mesmo que não caia, 2 anos depois, quando começa a dar aquela trancadinha assim, tu vai e não funciona mais, e aí tu vai baixar uma coisa e não funciona, né? O sistema já começou a não. Cadê a alegria? Ah, vai ter que comprar outro. Aí a alegria da televisão nova, a alegria do sofá novo, a alegria da roupa nova, a alegria do sapato novo, a alegria do carro novo. E tudo são alegrias que num primeiro momento realizam, mas depois, vazio. Elas acabam. Agora, quem encontra a verdadeira alegria que está em Jesus, essa alegria não passa. Essa alegria não termina. Esta alegria permanece. E aí você entende como é que tem alguém que não tem o último celular do mercado, mas é feliz. Não tem a melhor casa, mas é feliz. Às vezes mal ganha o dinheiro para pagar o aluguel e a comida, mas é feliz. Não veste o tênis de marca, mas é feliz. Não está com a roupa da moda, mas é feliz. Às vezes passa todas as necessidades, nem saúde às vezes tem como nós temos, e é feliz. Por quê? Porque a fonte da sua felicidade não termina. É a fonte da felicidade do Espírito, de quem vive pela fé. De quem vive pela fé. E é esta felicidade que nós queremos partilhar com as crianças, com os jovens na catequese. É esta alegria que nós queremos partilhar. Dizer que não é problema ter um telefone, ter uma roupa, ter as coisas. Não, não é. Mas que isto não pode ser a fonte da nossa felicidade. A fonte da nossa felicidade é aquela que é espírito e que é vida. E por isso a pergunta de Jesus para os apóstolos é a pergunta para mim e para ti hoje. Você também quer ir embora? Você também quer ir viver dessas felicidades efêmeras? Vá. A porta é serventia da casa. Mas a resposta de Pedro é magnífica. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de felicidade eterna. Só Tu verdadeiramente dá sentido para a nossa existência, independente das outras felicidades efêmeras que a gente pode ter aqui nesse mundo e que são meras sombras da verdadeira felicidade que só o Senhor pode nos dar. Ser católico, gente, não é fácil. Vai ter que cumprir mandamento de Deus, vai ter que cumprir mandamento da igreja. Ser católico vai ter que vir na missa aos domingos. Participar da catequese, vai ter que vir toda semana na catequese. Vai ter reunião de pais, vai ter catequese para os pais. Vai ter missa de entrega cada mês vai ter uma missa de entrega que vai ter que vir. Vai ser fácil? Não vai. Mas vai trazer felicidade que permanece. Vocês que são pais, que estão aí sentadinhos do lado dos filhos. É fácil ser pai e mãe? Não. Mas vale a pena? É isso que nós queremos dizer para as crianças na catequese. É fácil ser cristão? Não. Mas vale a pena, porque a gente é feliz independente das circunstâncias. Então, sejam bem-vindos para a nossa catequese de Crisma do ano de 2021, 2022 e 2023. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do